Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que nós vamos começar a nossa live aqui das terças-feiras, né? Uma live que a gente tira para contar as experiências da semana, o que está acontecendo, né? Os pacientes, os casos que surgem aqui pra gente. E aí as pessoas quando entram aqui para assistir, quem entra para assistir, às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa, e pergunta, né? É a oportunidade de perguntar, se quiser entrar ao vivo aqui comigo para a gente bater um papo, fiquem à vontade. Algumas terças-feiras a gente tem feito as lives com alguns convidados. Hoje é só comigo. Hoje é só comigo para a gente bater um papo aqui e contar algumas coisas que estão acontecendo. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se a gente vai ter mais pessoas entrando para a gente falar um pouco. Falar um pouquinho sobre ozônio, falar um pouquinho aqui dos nossos pacientes. Hoje eu quero contar 4 casos para vocês, tá? Eu quero falar de 4 casos bem interessantes que surgiram aqui no consultório. Inclusive nós temos 2 desses casos, pacientes que vieram de cirurgias de ortognática, né? Passaram por esse procedimento e uma não teve tanta complicação, a outra complicou bastante e nos procurou com as terapias integrativas e a gente está tentando ajudá-las com os procedimentos, né? Os procedimentos aí da ozonioterapia. E é importante, pessoal, a gente falar para vocês, comentar, a gente contar aqui para vocês, até para que vocês tenham uma ideia, né, do poder que as terapias, o poder que as terapias integrativas têm, em especial a ozonioterapia. Bom, eu já quero agradecer aqui o pessoal que está entrando, tudo bem? Tudo bem, Noemi? Lu Souza, Dr. Davi, DR Murilo, Dr. Murilo, todo mundo aqui, um grande abraço para vocês. Ana, tudo bem, Ana? Sirlene. Bom, pessoal, eu vou contando aqui para a gente não delongar muito no vídeo. Dr. Davi, muito obrigado, querido, por participar da live, viu? Sábado, pessoal, nós vamos fazer uma live com o Dr. Davi às 18 horas. Quem nos acompanha é a nossa terceira live que nós fazemos juntos. E as lives são sempre muito legais, bem dinâmicas, muitas participações, muitas perguntas. E aí a gente consegue tirar bastante dúvida, né? E aproveitar aí o conhecimento do nosso nobre Dr. Davi. Olha só, deixa eu contar aqui. Boa noite, Silene. Deixa eu contar aqui para vocês 4 casos super interessantes. Boa noite, Lu Souza. 4 casos que surgiram aqui no consultório e vocês vão ver que interessante como é que o terapeuta pensa, como é que a gente vai pensar ali na dinâmica, né? Ó, o doutor Davi, aqui no plantão, Edson. Grande abraço. O Davi tá lá no plantão. Tá lá na linha de frente, na batalha. Que Deus te abençoe, doutor Davi. Olha só. Eu recebi, essa semana, 2 casos bem interessantes. Pacientes que passaram por procedimentos de ortognática, né? Aquelas cirurgias que os bucomaxilos fazem para corrigir, né, alguma má formação, ou às vezes o posicionamento da mandíbula, eles fazem ali as correções através de procedimentos cirúrgicos. Bom, Dr. Murilo, veterinário, seja bem-vindo, querido. Você sabia que eu cito todas as vezes nas minhas lives, eu falo muito dos veterinários, viu? Sou fã número 1. Primeiro porque vocês foram importantíssimos nessa dinâmica da ozonioterapia, né? E está sendo importantíssimos na contextualização das pesquisas que estão sendo feitas. Porque muitas pessoas nos questionam falando que, por exemplo, a ozonioterapia ela é uma pseudociência, que muitas vezes tem a questão do placebo, né? E a gente gosta de citar, engraçado, mas como é que é essa história do placebo, por exemplo, com o animal, né? E a coisa está indo muito bem. E a gente conta muito com vocês, viu? Pessoal, olha só. Uma das minhas pacientes, ela é uma menina bem jovem, ela tem 18 anos, ela passou por um procedimento de ortognática, né? Oi, Bianca, grande abraço, querida.
E aí essa paciente, ali pós-cirúrgico, ele é bem complicado, né? Porque é um procedimento assim bem invasivo e as pessoas, oi Amanda, tudo bem? E aí a paciente, principalmente quando ela é muito jovem, fica bastante assustada, né, com esse processo todo. E essa paciente, a gente optou por fazer autohemoterapia maior. Muito jovem, a gente estava contando com o processo de cicatrização ideal, o sistema imunológico muito bom, uma resposta boa ali no pós-operatório. E aí nós optamos por fazer somente autohemoterapia maior. Eu ia usar um protocolo onde eu ia escalando ali a concentração, sempre começando com uma concentração mais baixa, porque dentro da ozonioterapia a gente tem uma máxima, né? Que é aquela história de que quanto menos melhor ou quanto menos mais. E aí a gente começou ali o processo. Olha que incrível. Essa menina, com uma autohemoterapia maior, usando uma concentração de 20, se eu não me engano, 22 microgramas, nós fizemos, ela respondeu muito bem, zero ponto de infecção. Com 20 dias, nós usamos uma estratégia, a família optou por usar uma estratégia de usar um aparelho que é inclusive muito recomendado para o pós-cirúrgico desses procedimentos de ortognática, que é um aparelho, uma máscara que coloca aqui e ela mantém numa temperatura mais baixa. Esse aparelho mantinha ali uma temperatura de 12 graus Celsius. E pessoal, foi sensacional. Sangramento zero, infecção zero, sistema imunológico nas alturas. Essa menina com 20 dias é inacreditável o que a gente viu. Depois eu vou tentar tirar uma foto dela, não expondo o rosto, e vocês vão ver que é incrível. Vou pegar o antes, vou pegar uma foto da cirurgia, o logo pós-operatório e como ela está agora. Hoje deve estar fazendo uns 30 dias. Há uns 10 dias atrás eu a vi, eu fiquei impressionado. E cada vez mais apaixonado pela ozonioterapia, né? Com o poder dessa terapia, como ela é capaz de ajudar as pessoas. É inacreditável. O outro caso é um caso de uma paciente que passou por um procedimento também ortognático, só que essa teve um probleminha. Essa paciente, eu atendi ela essa semana, ela veio encaminhada por um bucomaxilo e ela no pós-operatório ela já teve um problema de infecção e passou por 3 procedimentos já cirúrgicos, um deles com remoção de uma das placas. Desse terceiro, o profissional que acompanha falou assim, procura um profissional que trabalhe com ozônio, vamos partir para a ozonioterapia. Ela chegou lá para mim, ela já está até um pouco melhor, já não está tão infeccionada, mas a face ainda muito edemaciada. Inclusive ela veio com a prescrição para que eu fizesse local, né? Eu optei por não fazer local, ozônio local, até mesmo para não ficar, não ter risco de empurrar alguma coisa para dentro no procedimento, evitar a questão de dor no local. A paciente já passou por muitos procedimentos. Optei por autohemoterapia maior. Na autohemoterapia maior, tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que ainda não conhecem a ozônio. A gente termina fazendo um acesso venoso, drena de 100 a 150 ml de sangue, nós colocamos ozônio. Essa paciente eu optei por fazer um protocolo com 10 autoterapia maior, usando um protocolo que a gente segue, que é um protocolo aplicado lá nos Estados Unidos, porque hoje, no contexto geral, é indicado fazer, por exemplo, autoterapia maior, com ozônio, né? Dessa forma, drenando de 100 a 150 ml, ozonizando, homogeneizando e retornando no sistema fechado, uma vez a cada 5, 7 dias. Só que nessa paciente, a gente quer tentar eliminar. Ela está com, se eu não me engano, Streptococcus, infecção, uma contaminação por Streptococcus. Tiraram a placa, uma das placas, fizeram a cultura, identificaram qual é a bactéria. Então, a gente vai fazer um procedimento onde eu vou aplicar a autoterapia a cada 3 dias, nas 2 primeiras semanas. Então, eu vou usar a autoterapia maior 2 vezes por semana, com o menor e colocando o ILIB 40 minutos. Eds, por quê? Qual é a ideia? O que você está pensando aí? Eu vou fazer um ataque com ozônio, eu vou começar ali em torno de 25 microgramas, vou escalonando, subindo um pouquinho até no máximo 30, 35 e depois eu volto reduzindo.
Vou fazer um ataque aí de 2 semanas, 2 vezes, com 3 dias de intervalo, e Libre para soltar bem essas hemácias, evitar a agregação eritrocitária, evitar o rollover, hidratar bem essa paciente, corrigir as questões nutricionais, porque é uma paciente que vem de um procedimento muito invasivo, não consegue se alimentar corretamente, e aí a gente precisa estar trabalhando isso nela, né? Para manter a imunidade boa. E eu acredito que essa paciente, depois dessas 2 semanas de ataque, a partir da 3ª semana ela já esteja bem melhor. Inclusive, já diminuindo bastante o edema, zerando aí o problema da infecção, eliminando essa bactéria. E em breve eu vou falar mais desse caso para vocês saberem se deu certo ou não, tá? Pessoal, uma coisa super assim, interessante, né? As pessoas às vezes nos perguntam, Ed, se você pede algum exame, a gente pede, tem que pedir. Eu peço sempre o hemograma completo dessa paciente, verifico algumas vitaminas, como vitamina D, complexo B, a B12, por exemplo, a B2, porque o magnésio, alguns minerais aí, magnésio, selênio, até mesmo porque quando você tem baixa de magnésio, você tem baixa de B2, você vai ter um problema aí no metabolismo dessa vitamina D, então não adianta ficar dando vitamina D para o paciente se ela tiver, por exemplo, B2 baixa, porque a vitamina D ela é B2 dependente. Então a gente vai fazendo essas avaliações do paciente, verificar se não tem anemia, né, com hemoglobina abaixo de 9, que é uma contraindicação, e verifica a questão das alergias. Quando começa a relatar muito processo alérgico, a gente termina solicitando lá G6PD, a glicose 6-fosfato, exatamente para descartar essa possibilidade. E falando do G6PD, também respondendo algumas perguntas que aparecem aqui para gente, pessoal, olha só, olha o que eu vou dizer, hein? G6PD, pegar e olhar lá rapidamente, ver que ele está baixo e já definir como uma contraindicação, isso não é algo correto, tá bom? No último curso avançado que nós tivemos com o Calunga, Dr. Calunga lá no México, ele foi bem categórico, falou assim, ó, G6PD só é contraindicação quando ele é congênito. Até mesmo porque o G6PD, ele termina sofrendo interferência ambiental. Às vezes o paciente está muito estressado, muito ansioso, muito nervoso, isso altera o G6PD, pode alterar para baixo. Então, às vezes, você pega um G6PD ali com uma alteração mínima para baixo, isso não pode ser contraindicação. Eu sugiro que você repita, tá? Você solicite novamente, repete o exame e faça uma avaliação. Agora, quando ele tem um histórico que vem lá de trás, G6PD, com deficiência de G6PD, problemas com a fava do arroz, os grãos, as coisas há muito tempo, aí é diferente, se torna uma contraindicação para o paciente. Bom, então olha só que interessante, hein? Nós temos aí 2 pacientes que fizeram cirurgia. Um outro ponto importante dessa ortognática ou qualquer procedimento cirúrgico, eu já falei isso aqui em uma live. A melhor momento para você entrar com ozônio, pessoal, é no pré-operatório, de preferência 2 semanas antes. A gente vem preparando esse organismo com ozônio, autohemoterapia maior, menor, Ilib, trabalha esse organismo e depois no pós-cirúrgico você melhora o processo de cicatrização, você ajuda no sistema imunológico, você evita as contaminações, tá bom? Então, são pontos importantes. A gente precisa entender isso até para que a gente consiga explicar, né, para os colegas, os cirurgiões aí, bucomaxilos, para ele entender que é importante. O paciente vai fazer a cirurgia, encaminha antes, vamos trabalhar esse organismo, esse terreno biológico, organizar essa casa no antes e depois no depois, no pós-cirúrgico, que os resultados vão ser sensacionais. Essa paciente que está com esse foco, eu também prescrevi prata coloidal, tá bom? Então ela está pingando 20 gotinhas de prata coloidal na boca, exatamente a cirurgia dele, o corte foi por dentro, está pingando em cima. E eu prescrevi, e ela já veio também com óleo ozonizado prescrito pelo dentista. Ela também está colocando e eu acho que vai dar muito certo. Em breve eu vou falar mais dela para vocês. Tem um outro caso, esse é o nosso 3º caso. Esse também tem sido um caso super interessante aqui. É um paciente que ele é aposentado da Polícia Militar. Ele está com um diagnóstico de senilidade ou demência alcoólica, tem um histórico de alcoolismo. E é impressionante, pessoal, um paciente de 60, 61, 62 anos,
A memória recente ele perde completamente, então ele me vê aqui agora, me pergunta como eu estou ali executando, realizando o procedimento. Durante o procedimento de autoterapia maior, que dura em torno de 20, 30 minutos, ele me pergunta a mesma coisa umas 5, 6 vezes. A memória antiga, não, aquela está preservada. Agora a recente, o neuro já identificou que o cérebro, a massa encefálica dele, houve uma diminuição. Então é um caso muito interessante. A família me procurou, no primeiro momento bastante angustiada, porque ele está um pouco agressivo, né, nas suas palavras, nas suas ações, e repetindo sempre as mesmas coisas, falando que está tendo muito sonho, muitos pesadelos, e isso também incomoda bastante ele. E nós conversamos e fizemos o seguinte protocolo. Nós adotamos a autoimunoterapia maior e menor, tá bom? Onde na autoimunoterapia maior eu vou usar doses bem baixinhas. Nós vamos trabalhar no máximo até 20 microgramas. E por quê, Edson? Qual é a lógica? A gente sabe que na ozonioterapia, quando a gente gera ali o ozônio, nós estamos gerando, na verdade, 95% oxigênio, 5% ozônio. Então, a gente vai jogar uma concentração baixa para fazer bioestimulação e oxigenar bastante o sistema, numa tentativa de oxigenar muito esses tecidos e tentar melhorar a questão ali da neuroplasticidade, tá bom? Idade conta, vários fatores contam. A família sempre nos pergunta, né? Falou assim, mas ele vai voltar ao normal? Ele vai voltar a ter aquela memória que ele tinha antigamente? A gente nunca promete nada para o paciente. Aqui na terapia integrativa a gente não usa a palavra cura, a gente usa remissão ou melhora da qualidade de vida. O que vem acima disso, o que vem a mais disso, são benefícios, é bom para o paciente e a gente torce que isso aconteça. Mas a gente também tem que levar em consideração e entender bem toda essa questão fisiológica, anatômica, patológica, fisiopatológica, para a gente também não ficar alimentando falsas esperanças. Eu já vi coisas extraordinárias com ozônio, tá, pessoal? Nós já vimos casos de crianças em estado vegetativo, traqueostomizado, já com atrofia muscular ali do tempo que ele ficou. Iniciou-se um trabalho, os cubanos fizeram isso. Quem faz curso com a gente, principalmente os avançados, esses vídeos sempre estão passando lá, porque é um ponto-chave assim, de muita emoção. A gente vê o que acontece, né? Uma recuperação da criança voltando a falar, voltando a andar. Então, assim, todo mundo, vai acontecer isso com todos os pacientes? Provavelmente não. Pode acontecer com os pacientes? Pode acontecer. No caso desse paciente com esse problema, ele pode melhorar a memória recente? Pode. A gente pode atrasar ou interromper a evolução da doença? Pode também. Então, são todas situações que podem acontecer. A gente sempre explica isso para os pacientes, mostra os artigos, mostra as experiências que nós temos com outros pacientes aqui. E a gente sempre diz, olha, o que não pode é deixar de fazer. Outra coisa, não desprender a medicina convencional das terapias integrativas. Medicina convencional, ela anda abraçada, ou a terapia integrativa anda abraçada com a medicina convencional. As duas juntas, pessoal, os resultados são potencializados. Uma tentativa de desprender isso, ou da medicina convencional, ou da terapia integrativa, isso nunca é o melhor caminho, tá bom? Um paciente, por exemplo, muito agressivo, com insônia, acordando de madrugada, ameaçando pular do prédio, tentando autoextermínio, é um paciente que precisa ser medicado, não tem o que fazer agora, porque o ozônio vai conseguir acalmá-lo? Vai. Mas será que o tempo que a gente vai precisar para o ozônio agir é um tempo que nos garante que esse paciente está totalmente resguardado de fazer algo ou tentar contra a sua própria vida ou contra a dos seus familiares? Então a gente vai para a medicina convencional, medica esse paciente. Ele veio aqui hoje novamente para realizar a segunda autoimunoterapia dele, já bem mais calmo. A família seguiu as orientações, da outra vez estava muito desidratado, muito difícil de fazer o procedimento. Chegou aqui extremamente hidratado, outra fisionomia, bem mais tranquilo, medicado, e agora a gente ganha o tempo para fazer as terapias com calma e fazer com que esse paciente fique verdadeiramente bem, né? Então, veja como as coisas funcionam, como elas precisam caminhar, como a gente precisa agir para a gente ter bons resultados.
E por último, eu vou trazer aqui um caso de um paciente. Esse paciente é um paciente extremamente jovem, muito jovem, tá com CA na hipófise, tá? E um câncer agressivo com foco na coluna. A família também me procurou para a gente tentar aqui alguma coisa com as terapias integrativas. Pessoal, o câncer, se tem algo escrito na ozonioterapia, nas pesquisas com ozonioterapia, são procedimentos no tratamento de CA, procedimentos ortopédicos, lesões, é onde nós mais temos coisas escritas aí. Nesse caso, no caso desse paciente, primeiro ponto que a gente vai, o primeiro objetivo a ser alcançado é melhora da qualidade de vida. Ele fez já 3 intervenções, tem algumas sequelas dessas intervenções, alguma dificuldade de movimento, as vistas. O que a gente quer com o ozônio? Recuperar essas funções, né? Fazer com que ele dê condições para que o corpo recupere as suas funções, interrompa esse processo, tá? A gente também quer que o segundo objetivo, junto com a medicina convencional, fazer com que essas células parem de se multiplicar, cesse uma provável metástase e faz com que esse corpo, esse terreno biológico, tenha condições de combater essas células, tá, pessoal? O CA, o câncer, ele tem 2 pontos aí que a gente não pode esquecer. Ele gosta de um terreno biológico muito acidificado e rico em glicose. A gente vai organizar essa dieta, passamos algumas orientações básicas com relação à dieta dele, vamos trabalhar o ozônio, nós vamos partir com a terapia que nós vamos fazer com ele, é a autohemoterapia maior, com insuflação retal, a autohemoterapia menor e o sistema cataforese. O cataforese é para a gente puxar e retirar, detoxicar esse corpo. Ele vai passar por um procedimento de quimioterapia e bem pesado, e nós vamos trabalhar com ele de 3 a cada 3 dias, fazendo a autohemoterapia maior. No caso dele, nós vamos fazer um ataque de 3 semanas, fazendo 2 hemoterapia a cada semana, com menor e com insuflação retal. Insuflação retal 3 vezes por semana, tá? Nós vamos também fazer com dosagens, começar com a dosagem pequenininha, vamos subir pouco, vamos começar aí com 20, 25 e vamos ficar no máximo aí entre 20, 25, 27 gramas e não vamos passar muito disso. Sempre acompanhando toda semana o hemograma dele, porque se baixar a hemoglobina, a gente cessa a autohemoterapia maior e continua com dose bem pequenininha com insuflação retal. Então, o processo é esse. Eu estou com muita esperança de ajudar muito esse paciente. Tem pacientes aqui na clínica que eles ficam lá no topo lá, né, das nossas intervenções, pensamentos, orações, e a gente busca ali informação para tentar ajudá-lo. Nós precisamos ajudar esse paciente e eu tenho certeza que em breve nós vamos dar boas notícias a respeito desse paciente, tá, pessoal? Então é isso. Fica aí. São 4 casos bem interessantes dos vários que a gente pega aqui. Toda semana eu vou trazer um caso novo para vocês saberem o que aparece, como a gente trata, quais são os protocolos. E sempre que puder eu também vou estar convidando pessoas para fazerem aqui as lives, para que vocês fiquem cada vez mais motivados a interagir mais, a perguntar e saber mais sobre as terapias, tá bom? Não esqueçam, sábado às 18 horas, eu e o Dr. Davi vamos trazer aqui alguns casos, vou falar desses casos também, das evoluções que vão acontecendo até lá. O Dr. Davi também vai trazer alguns novos casos. Divulguem essas lives ficam sempre gravadas aí nas nossas redes sociais. Se você quer saber mais também, entra lá, tem lá, né, www.dredsrodrigues.com.br. Entra lá que você vai ver muitos artigos, você vai ver e-books, tem 2 e-books lá bem legal falando sobre o uso da ozonioterapia na síndrome da bexiga dolorosa. Nós acabamos de colocar lá outro e-book também falando aí de terreno biológico e terapias integrativas.
E se você tem interesse de conhecer ozonoterapia, falar só sobre ozonoterapia, eu tenho um canal também lá no Telegram, chama Galera do Ozônio. Entra lá, todo dia tem coisa nova, lives, posts, informações faladas. A gente vai falando um pouquinho de alguns protocolos, eu acho que vai te ajudar, você vai gostar. Divulga isso, passa para quem você acha que interesse, nos ajude aí, porque isso é que nos motiva a continuar com esse trabalho, tá bom, pessoal? Bom, tô ainda no consultório, vou fechar agora o consultório, tô aqui desde as 13 horas da tarde, são 9h54, esposa já tá ligando aqui, cadê você? Vamos embora para tomar um banho, jantar, assistir ali um pouquinho de um bom filme, bater um bom papo, que isso também faz parte, para amanhã a gente começar tudo de novo. E é isso. Fiquem com Deus, beijo no coração, até sábado, pessoal.